Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui a nossa última videoaula da série de 4 videoaulas sobre a Revolução Industrial. Nas videoaulas anteriores, eu procurei mostrar para vocês, né, o conceito, né, de Revolução Industrial, os elementos que tornaram a Inglaterra o país pioneiro da Revolução Industrial, as fases da Revolução Industrial, né, e como é que o fenômeno da Revolução Industrial se espalhou da Inglaterra para o resto do mundo, certo? Inclusive pela questão das ferrovias, dos meios de transporte de comunicação, telégrafo, telefone, né? Até chegar ao automóvel, ao avião, que é o mundo que nós temos hoje em dia, né? E agora, para fazer uma conclusão desse conteúdo, é importante a gente tentar compreender o sentido trazido pela Revolução Industrial, o sentido histórico da Revolução Industrial, né? E, por isso, eu intitulei essa videoaula de Prosperidade e Desigualdade. Tá? Revolução Industrial, prosperidade e desigualdade, ok? Então, vou tentar sintetizar aqui para vocês essas duas ideias que estão relacionadas ao mesmo tempo à Revolução Industrial, ok? Então, para início de conversa, o que acontece? Com o passar do tempo, tá, vão começar a surgir, né, à medida que, né, os anos vão passando, né, as empresas elas vão começar a crescer de tamanho, né? As fábricas, indústrias, né, vão se tornar empresas, né, vão começar a agir como empresas, né, e vão crescer, né? Muitas empresas vão se tornar grandes conglomerados, né, industriais e financeiros, né? Como eu disse antes, houve uma junção do capital industrial com o capital financeiro, né? Então, as empresas elas vão se tornar verdadeiros monstros, né? Elas vão se espalhar, vão se tornar transnacionais, né? E, na medida em que isso vai acontecer, vão começar a surgir, né, holdings, trusts e cartéis, né? E o que são holdings com H, trusts e cartéis? Holdings são grandes empresas financeiras que controlam complexos industriais. Então, como? Através do sistema de ações, né? Então, para quem não sabe, né, o que são os sistemas de ações, né? É quando você permite que uma empresa receba financiamento através da venda de uma parte dela para acionistas, né? Acionistas são pessoas que detêm uma parte daquela empresa e, para tanto, eles pagam pela parte daquela empresa e aí eles passam a receber uma parte dos lucros proporcional ao investimento que eles fazem, né, nessa empresa. Então, a pessoa faz um investimento X, ela vai receber um retorno na forma de lucros proporcional àquele X, né? Se a pessoa investe R$1, ela recebe um tanto proporcional àquele R$1 investido sobre o lucro, né? Se a pessoa investe R$1 milhão, ela vai receber também proporcional àquele R$1 milhão investido. Do mesmo modo, se a empresa sofrer um prejuízo, também quem investiu na empresa sofre prejuízo junto, né? E existe um lugar chamado Bolsa de Valores, onde os títulos das empresas, né, que são as ações das empresas, os títulos da empresa são negociados, né? Tem investidores que vendem ações de uma empresa para comprar de outra, né? Então, existe um mercado de acionistas das empresas. E aí, o que acontece? Os holdings são empresas financeiras que compram ações de empresas, né, de vários complexos industriais, né, e dominam determinadas áreas de produção industrial. Eles controlam através de compra, né, e aí, com isso, eles dominam aquele ramo da produção industrial, certo? Então, quando isso acontece, está se formando um hold, né? Uma empresa financeira que compra ações de
de fábricas que fabricam o mesmo tipo de mercadoria, né? Então, o nome disso é holding, ok? Existem também os trusts, né? O que são os trusts? São quando grandes companhias ou grandes empresas engolem as pequenas empresas através de compras ou até mesmo levando empresas menores a falirem, ok? E aí, quando essas empresas elas conseguem dominar o mercado, aí dessa forma, né, ou comprando ou fazendo pequenas empresas menores falirem, né? Então a gente diz que o nome disso é trust, ok? Existem também os cartéis, né? Quando grandes empresas independentes, né? Várias grandes empresas independentes, pode ser duas, três, quatro, cinco, 10 empresas, 10 grandes empresas que fazem um acordo entre elas para manter um preço num determinado patamar, o preço do que elas produzem num determinado patamar, para evitar o surgimento de novos concorrentes, certo? Então, essas empresas se associam, né, e evitam a concorrência, e com isso elas conseguem controlar o preço daquilo que elas produzem e vendem, ok? Então, quando isso acontece, nós chamamos de cartel, ok? Enfim, é isso, tá? Então, esses fenômenos do holding, dos trusts e dos cartéis, eles ocorrem dada a concentração do capital industrial, que tem a ver, como eu já disse antes, com essa associação que vai acontecer entre o capital financeiro e o capital industrial, né? Que é aquele capital que, com uma mão, né, empresta o dinheiro, com a outra mão, oferece a mercadoria que a pessoa vai comprar. Vou comprar um carro, né? E aliás, isso aqui é muito comum no Brasil. Vou comprar um carro, só que eu não tenho dinheiro para comprar o carro é muito caro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um empréstimo do banco, tá, para pagar esse carro em prestações, tá? Então eu estou comprando a mercadoria da indústria e ao mesmo tempo eu estou pagando pelo dinheiro emprestado para o banco, ok? Então, quer dizer, veja, os dois lados acabam ganhando. Então, há essa associação do capital financeiro com o capital industrial, ok? Então, e esse é um fenômeno da Revolução Industrial. Isso não tinha acontecido antes na história, aconteceu apenas após a Revolução Industrial, ok? Bom, então esse é o lado da prosperidade, né, da Revolução Industrial, ok? Aí vale dizer também, né, que a Revolução Industrial ela estabeleceu, né, uma supremacia burguesa na ordem econômica, tá? Onde aconteceu a Revolução Industrial, houve êxodo rural intenso. Onde aconteceu a Revolução Industrial, a população urbana, ou seja, a população das cidades, ficou maior do que a população rural. Okay? Onde aconteceu a Revolução Industrial, ocorre isso. Tá? Êxodo rural, crescimento urbano, né? E formação de uma classe operária. Tá? Então, tem o lado da prosperidade, tá? Mas tem o lado também da desigualdade, tá? E aí, gente, essa nova era iniciada após a Revolução Industrial, ela vai estabelecer basicamente dois polos conflituosos, tá? Na sociedade, né? De um lado, a burguesia industrial, do outro lado, o proletariado, tá? Desde que isso surgiu, isso foi no século XIX, final do século XVIII, durante o século XIX e início do século XX, isso mudou um pouco. Hoje em dia já está um pouco diferente dessa época, né? Por exemplo, hoje em dia a indústria não é um setor tão forte assim na sociedade. Hoje em dia é mais forte o setor de serviços, tá? Mas, independentemente disso, né, o que nós temos é um conflito, né, entre o empresário industrial burguês, né, a pessoa que dá emprego, né, e a pessoa que trabalha em troca do salário, que é o proletário, né? Então você tem o burguês, o empregador, e o proletário, que é o trabalhador assalariado, ok? Enfim, então a Revolução Industrial ela estabelece esses dois polos, né, que por vezes são conflituosos, né? Vale a pena também mencionar o seguinte:
a ordem industrial ela traz consigo um conflito entre o capital e o trabalho, né? O capital é isso aí, né? O burguês ele lucra e ele não vai pegar o lucro e vai consumir todo aquele lucro. Não, ele vai pegar uma boa parte do lucro e vai reinvestir para lucrar mais lá na frente. Então, esse constante reinvestimento do lucro, ele se chama capital, ok? O capital, por vezes, ele é produzido às custas da exploração do trabalho dos funcionários, ok? Então, qual é a natureza do conflito entre o capital e o trabalho? O capital quer diminuir o valor do trabalho para aumentar a sua margem de lucro, certo? E o trabalho, né, o trabalhador, ele quer pressionar para, né, não para ter aumento de salário, né, para buscar uma vida digna, ok? Então, na sociedade capitalista, a gente vê esse fenômeno, né, do conflito entre capital e trabalho, ok? A força de trabalho pressionando sempre para aumentar os seus rendimentos e, ao mesmo tempo, a burguesia capitalista sempre pressionando para aumentar a produtividade de quem trabalha para ela, né, e diminuir os custos, ok? E isso envolve diminuir o salário. E, assim, então, a Revolução Industrial, ela trouxe prosperidade para uns, mas ela também trouxe muita desigualdade e ela acabou gerando pobreza, né, em muitos lugares onde o fenômeno industrial aconteceu, tá? Gerou pobreza. Depois isso, a questão da pobreza vai ser muito debatida ao longo do século XIX, do século XX, né? O quadro já hoje em dia já é um pouco diferente do que era, por exemplo, há 100, 150 anos atrás, tá? Mas, sim, num primeiro momento da Revolução Industrial, né, gerou-se muita pobreza, né? Uma das consequências da Revolução Industrial, além da prosperidade, foi a pobreza. Além do avanço tecnológico, foi a desigualdade, ok? Então, por isso, você tem o fenômeno da luta de classes. Ao mesmo tempo, é importante também não perder de vista o seguinte, que o fenômeno da Revolução Industrial vem acompanhado, no caso da Europa, do fenômeno do colonialismo, né? Por quê? Porque os países que se industrializam, eles precisam de mercados consumidores para as suas mercadorias. E aí vem uma ação dessas nações que se industrializam no sentido de conquistar territórios na América, na África, na Ásia, na Oceania, né? Esses territórios vão ser colonizados e vão ser ocupados por populações de consumidores das mercadorias industrializadas. Então, a Inglaterra, como ela saiu na frente da Revolução Industrial, ela teve uma grande vantagem, ela teve uma grande margem de manobra, e a Inglaterra formou, na verdade, o que se chamava à época de o império onde o sol nunca se punha, né? Porque ela dominava uma vasta porção de território, né? Até esqueci se no livro didático de vocês tem alguma coisa nesse sentido, mas a Inglaterra, ela dominava um imenso território, né? Na África, por exemplo, a Inglaterra ela chegou a desenvolver um plano de conectar o território da África do Sul ao Egito, né? Ela chegou a dominar no século XX uma faixa de terra na África que ia da África do Sul até o Egito, para vocês terem uma ideia, né? Fora isso, a Índia foi uma colônia da Inglaterra, né? A Austrália, né? A Nova Zelândia, o Canadá, né? E a China, sim, o litoral chinês foi durante algum tempo dominado pela Inglaterra e até pouquíssimo tempo atrás a cidade de Hong Kong pertencia à Inglaterra, né? Enfim, então a Inglaterra saiu na frente, então a Inglaterra conseguiu dominar um vasto território que era habitado por consumidores de mercadorias industrializadas inglesas, mas, como eu disse, outros países se industrializaram. E esses países que se industrializaram depois da Inglaterra, eles também começaram a estabelecer colônias com o mesmo objetivo que a Inglaterra, ou seja, formar mercados consumidores para suas mercadorias industrializadas. E aí teve o destaque, por exemplo, a França, certo? Os Estados Unidos tinham um grande mercado consumidor dentro dos próprios Estados Unidos, né? Mas
também, já indo para o final do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos começou também a ter dominar territórios fora dos Estados Unidos para ter mercado consumidor para sua mercadoria, certo? A Alemanha, depois da unificação, também vai buscar novos mercados fora da Europa, né? Vai ter colônias na África, na Oceania, na Ásia. A Itália, né, vai seguir esse caminho. O Japão, que foi um país que se industrializou em um período de menos de 30 anos, o Japão saiu do feudalismo e foi direto para a industrialização, e aí o Japão, imediatamente, na medida em que se industrializou, começou a se tornar colonialista e imperialista, né? Começou a invadir a Coreia, né? Depois invadiu a China, né? Conquistou territórios na China, na região da Manchúria, né? Depois, na sua expansão, ainda chegou a fazer guerra com a Rússia e venceu, né? A guerra russo-japonesa, né? De 1895, em que o Japão deu uma surra na China e foi a primeira vez na história que uma nação, né, de amarelos venceu uma nação de brancos, né? Enfim, então esse fenômeno vai acontecer. E, aliás, é uma coisa importante de se dizer: o fenômeno do colonialismo, do imperialismo, que é, na verdade, uma consequência da Revolução Industrial, ele vai acirrar tanto a concorrência entre os países imperialistas que vai levar a guerras entre esses países imperialistas e vai levar, principalmente, ao maior de todos os conflitos imperialistas, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, há uma relação direta entre industrialização, colonialismo, imperialismo e a consequência, a Primeira Guerra Mundial, que, na verdade, foi o início do fim do fenômeno do imperialismo. A partir da Primeira Guerra Mundial, você tem o início do fim do fenômeno do imperialismo, né, no século XX, ok? Desse imperialismo clássico, né? Tem outro, hoje em dia tem um outro tipo de imperialismo, mas não vale a pena a gente comentar agora, ok? Então, eu vou encerrando essa videoaula aqui, tá? E agora, o que eu posso fazer é aguardar a nossa videoaula live, né? Nossa live videoaula, não sei como é que chama, tá? Em que, inclusive, vocês podem ter a oportunidade de tirar qualquer dúvida que vocês eventualmente tenham, ok? Então, agradeço quem permaneceu até aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau.